Quem vai nos ajudar também a entender um pouco dessa situação e principalmente como é que fica o Supremo Tribunal Federal e mais especificamente o ministro Dias Toffoli em tudo isso é o advogado e diretor da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, Oscar Vilhena. Doutor Oscar, muito obrigado por estar aqui com a gente. Uma boa noite, tudo bem? Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Hoje o ministro Dias Toffoli, a Letícia até chamava a atenção da gente aqui, divulgou um comunicado grande justificando todos os atos dele durante essa investigação do Banco Master e dizendo que no final das investigações existe a possibilidade de todo esse processo ir parar na primeira instância. Como é que o senhor avalia até agora a condução do ministro Dias Toffoli? Olha, o Supremo tem uma jurisprudência bastante cíclica no que diz respeito ao foro privilegiado, né? E também alguns traumas decorrentes disso, né? Nós tivemos no Mensalão uma jurisprudência bastante, vamos dizer, centralizadora, onde tudo aquilo que dizia respeito a quem tinha foro privilegiado ou não, foi julgado no Supremo Tribunal Federal. Como vocês lembram, o tribunal ficou parado por bastante tempo para julgar aquele caso, né? Com isso, ele desenvolveu uma outra jurisprudência de maneira a deixar na primeira instância o máximo possível, ou seja, só deveria vir ao Supremo Tribunal Federal parte do processo que dizia respeito ao foro privilegiado quando não pudesse fazer o fatiamento, né? Evidentemente que isso gerou uma outra consequência, que foi a Justiça Federal em Curitiba, o juiz Moro, que se assenhorou em algumas circunstâncias de competência do Supremo Tribunal Federal. Então, houve essa vacilação, ou oscilação, melhor dizendo, ao longo do tempo, né? O que o Supremo vinha dizendo ultimamente é que ele deve receber o mínimo possível, ou seja, quando houver uma implicação direta daquele que tem foro privilegiado, né? Então, nesse sentido, até o dia de hoje, até onde nós sabíamos, o processo não deveria ter vindo ao Supremo Tribunal Federal, até porque a participação do deputado federal é uma participação absolutamente lateral, né? E, nesse sentido, retornar à primeira instância seria o curso correto, né? Agora, hoje nós temos novas implicações com o governador do Distrito Federal, isso significa que o STJ pode ser acionado, né? Então, veja, o grande drama desse processo é, de fato, aquilo que vocês vinham analisando anteriormente, é um caso tentacular. O Master lançou as suas teias sobre as diversas esferas da administração brasileira, quer dizer, a quantidade de estados, de municípios, e agora o governo do Distrito Federal de maneira mais direta. Então, tudo isso vai ter que ser destrinchado, né? E, eventualmente, esse processo seja um processo que corra em mais de uma instância, dependendo daquilo que é a centralidade do crime que está sendo apurado. Letícia, você tem perguntas? Eu tenho várias. Professor, o que mais tem nesse caso para mim é pergunta, é dúvida, porque tem muita coisa que eu não entendo. Uma delas, professor, é o seguinte: tem alguns anos que eu acompanho o Supremo Tribunal Federal, eu nunca vi, para mim está sendo inédito isso de, a investigação subiu para cá no Supremo por causa de um parlamentar com foro, né? No caso do Master, só para lembrar que para quem está assistindo, foi um documento de um deputado, José Bacelar, que estava na casa, que foi apreendido durante a investigação, só que era um documento que não tinha nada a ver com a investigação, pelo menos é o que a gente viu até agora. Aí, puxando para o Supremo, é a primeira vez que eu vejo um caso chegar no tribunal e aí o ministro olhar, né, os investigadores olham, estão ali analisando, não tem nada a ver o político que está aqui com o Supremo, com o caso, logo este caso não deveria estar no Supremo. Quando é assim, de todos os casos que eu me lembre, imediatamente o processo é fatiado, o que tem que ficar no Supremo fica, o que for para descer para outra instância desce. Não lembro de ter visto nenhum outro caso em que o ministro relator falasse assim: quando terminar a investigação,
eu mando para a primeira instância, eu decido se vou mandar, porque isso nos faz pensar que se a investigação foi prorrogada por 2 meses, por 60 dias, então daqui a 2 meses ele vai tomar alguma decisão sobre um caso que não devia estar lá. Então, primeiro eu queria saber do senhor, se o senhor lembra alguma situação parecida com essa. E outra coisa que me chamou a atenção hoje foi o fato do Daniel Vorcaro, né, falar no depoimento já do Ibanez, porque aí o caso nem iria para a primeira instância, ele iria para o STJ, que é foro de governador. Já seria um foro adequado adequado juridicamente, né, para para tocar essa investigação. Então, esse fatiamento sendo dessa forma é natural ou está sendo mais um movimento atípico dentro do caso do Banco Master? Ô, Letícia, eu acho que esse caso não tem nada de natural, quer dizer, tudo atípico no caso, o caso é imenso, né? E as implicações são imensas, né? Então, veja, você descreveu muito bem, o Supremo Tribunal Federal tem tido a política de fatiamento, isso é um trauma do mensalão, né? Então, só fica ali aquilo que é estritamente necessário e ele manda de volta para a primeira instância o restante, né? Veja, aí a questão da chamada conexão, né? A apuração tem que ser feita em conjunto, porque senão vai criar disparidade, né? Mas eu acho que o Supremo tem desenvolvido uma jurisprudência no sentido de que não, né? Veja, no caso agora do Master, você pode ter uma apuração relativa à relação de compra pelo BRB que não tem relação direta com as outras questões que estão sendo apuradas, ainda que no final elas vão estar interconectadas, porque o BRB eventualmente estava fazendo uma compra para, em alguma medida, arcar com os ônus daquelas outras negociações, mas, na medida do possível, deve-se fazer o fatiamento para que isso não sobrecarregue o Supremo Tribunal Federal. Então, veja, não há nada de natural nesse caso, acho que é um caso complexo. Hoje foi aduzida mais uma fatia de complexidade, né? Talvez o STJ tenha que ser acionado, né? Eu lembro da situação reversa, se você me perguntou se eu lembro de algo, que era um questionamento se o juiz Moro estava exacerbando a sua esfera de competência e usurpando competência do Supremo, né? E isso bateu no Supremo mais de uma vez. O ministro Teori, que era o relator para o caso, ele fazia os juízos e devolvia, né? E também houve uma discussão sobre a Justiça de Brasília, quer dizer, a questão geográfica. Então, veja, essa questão, no final, o processo foi anulado, né? Então, veja, é uma questão delicada, ela pode gerar uma série de nulidades que depois geram impunidade, como a gente sabe. Então, todo cuidado deve ser tomado, né? Agora, ao lado disso, há uma discussão sobre a suspeição ou não do próprio ministro Toffoli em face das notícias que nós temos tido, da participação acionária de irmãos, de parentes, etc. Então, veja, o caso tem toda a complexidade do mundo. Acho que a gente não pode tratá-lo como se fosse um caso ordinário. Denise. Sim, por falar em complexidade, né? Quando a gente está falando da compra pelo BRB, etc., a gente está analisando a investigação dessa transação, então, da venda das carteiras e do controle do Master para o BRB. Agora, tem uma outra frente que também promete se espalhar muito, que é a frente dos investidores, né? Quem comprou quem investiu no Master, que era cliente do Master, que a gente tem também fundos de previdência, como a Rio Previdência, a gente tem empresas que compravam, que tinham o seu caixa em CDBs do Master. Então, assim, também vai ter que ter toda uma investigação, em alguns pontos já está tendo, de quem investiu nos ativos do Master, sabendo ou não sabendo que eventualmente teria problemas, que havia ali investimentos que não eram sustentáveis, etc. Então essa também já é uma outra porta que vai se abrir, uma outra grande investigação para apurar tudo isso, e isso tem interesse mais para as pessoas, para os cidadãos. Então quem é pensionista do Rio Previdência e de outras prefeituras, até do interior de São Paulo também tem, quem é investidor de empresas como, acho que tem aquela rede de clínicas oncoclínicas que tinha todo o seu caixa em CDB do Master. Então, assim, isso vai crescer, investigação vai sobrar.
para todos os lados. E vai ter gente que vai perder dinheiro, né? Vai ter cliente sim. que vai perder dinheiro. Já está perdendo muito dinheiro. Porque só da gente ver os valores que estão sendo ventilados por aí, é gente que vai perder muito dinheiro. Eu acho que a Letícia tem mais uma pergunta também para o professor Oscar Vilhena. Não, é só porque também eu esqueci de perguntar a prevenção desse caso, porque o senhor falou da suspeição, da possível suspeição, né, que é o que a gente, como sociedade, tem olhado e realmente questionado muito a relação do ministro Dias Toffoli com esse processo. O caso descendo para alguma instância inferior, em algum momento vai chegar, vai tocar em algum deputado, em algum senador, alguém que tem foro no Supremo. Fica a minha dúvida se, a partir do fatiamento, de como é que ficaria isso, porque tem vários processos no Supremo que mesmo quando são fatiados, quando voltam, eles voltam por prevenção para o ministro relator. Tem outros que são inquéritos abertos, investigações abertas. A gente viu muitas com Alexandre de Moraes, assim, que as defesas falam, mas isso não tem a ver com o inquérito-mãe, e elas ficam sob o mesmo relator. Então, queria lhe perguntar isso da prevenção e, só para finalizar, também a sua avaliação sobre a conduta do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, que, inclusive, nessa nota de hoje, o ministro Dias Toffoli destaca na nota que a PGR tem acompanhado, tem dado pareceres favoráveis à condução do inquérito no Supremo, professor. Então, veja, eu acho que nós estamos discutindo, a partir desse caso, né, que é um caso dramático e complexo, uma série de problemas que já vinham sendo detectados há longo tempo nos tribunais superiores em Brasília, especialmente no STJ e agora também no Supremo Tribunal Federal, né, que é a participação de escritórios de advocacia, de grupos que, em alguma medida, buscam influenciar as decisões do juiz, né? E, infelizmente, o Supremo declarou inconstitucional um dispositivo do Código de Processo Civil em 2023, se não me engano, o artigo 144, 8º, que exatamente estabelecia, né, nas regras de suspeição e impedimento, que eles tomassem parte em julgamentos onde escritórios de parentes próximos, amigos íntimos, estivessem presentes, né? Então, veja, isso é uma lacuna no ordenamento jurídico brasileiro. Você me perguntava sobre prevenção, né, que precisa ser suprida, seja o Supremo revogando essa própria decisão, seja a adoção de um código de conduta, né? Então, isso minimiza porque cria barreiras, né, para que esse tipo de atividade que é imprópria, que abala a imparcialidade dos tribunais, não possa continuar sendo realizada, né? Então, eu acho que nós temos um conjunto de medidas aí dentro do Supremo que devem ser, que precisam, melhor dizendo, serem tomadas, né? E também uma rigor maior na análise dos casos onde é arguída a suspeição ou impedimento, né? Nós temos também uma questão sobre esse retorno, né? Evidente, se houver retorno ao Supremo Tribunal Federal, antes vai ter que se discutir se havia ou não suspeição. Então, acho que são muitas medidas e eu espero que esse caso gere, né, não só no Supremo, mas também no Banco Central, uma correção de rumos. Doutor Oscar, muito obrigado por nos ajudar nessa edição do Poder e Mercado. Volte sempre, uma boa noite. Obrigado mesmo pela ajuda. Eu é que agradeço e não dá para responder todas as perguntas porque são complexas e longas, mas fico aqui na dívida para outro momento tentar colaborar com vocês. E olha, quando o senhor aí vai virar uma bola de neve tipo Banco Master, porque quando o senhor vier pagar essa dívida, já vão vir outras perguntas, porque esse caso é complexo demais. Mas obrigado por hoje. Prazer estar com vocês. Foi ótimo, muito obrigado, muito obrigado.